Primeira série Biologia 1, capítulo 6, gravando. Bom dia, gente, como que vocês estão? Vamos dar sequência hoje ao livro. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, sobre fotossíntese e quimiossíntese. Pega o livro, não esquece de grifar tudo que for importante, anotar as dúvidas para a gente poder se falar lá no Google Class e vocês tirarem as dúvidas comigo, tá bom? Vamos começar. Bom, a gente sabe que a gente precisa de energia para que o nosso organismo possa funcionar. E essa energia ela é obtida através da quebra da glicose. Como é que os organismos obtêm essa glicose para eles poderem ter energia? Os heterotróficos, eles obtêm de uma fonte externa, né, de moléculas orgânicas externas. E os autotróficos, eles são capazes de sintetizar as suas próprias moléculas orgânicas. Eles fazem isso através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Nós vamos falar dos dois processos. Vamos começar pela fotossíntese. A fotossíntese ela representa um conjunto de reações que transformam a energia luminosa em energia química. Então, a luz converte gás carbônico e água em glicose. E desse processo é liberado o oxigênio. Observa aqui na imagem que a gente tem a equação da fotossíntese. Então, aqui a gente tem gás carbônico e água, junto com a participação da energia luminosa, liberando glicose e oxigênio. Bom, antes da gente começar a falar propriamente da fotossíntese, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Antes da gente começar a falar propriamente da fotossíntese, a gente vai primeiro falar dos cloroplastos. Então, preste atenção. Os procariotos fotossintetizantes, eles não têm cloroplasto. A clorofila deles está no citoplasma, né? No caso, a gente está falando das cianobactérias. Então, a clorofila está no citoplasma, próximo às dobras da membrana plasmática, que é onde essa fotossíntese ocorre. Os cloroplastos são organelas que estão presentes nos eucariotos fotossintetizantes. Então, a clorofila, ela se encontra dentro desses cloroplastos, tá? A fotossíntese, ela vai ocorrer nas dobras internas dos cloroplastos, que são chamados de tilacoides. A clorofila, ela está lá dentro desses tilacoides, é por isso que a fotossíntese acontece lá. A região entre esses tilacoides, ela é preenchida por um fluido e a gente chama de estroma. Nesse estroma estão também enzimas que participam das reações da fotossíntese. Então, observa aqui o cloroplasto, em verde a membrana externa, em laranja a membrana interna. Essa membrana interna forma dobras que formam essas estruturas grandonas aqui. Essas estruturas grandes se chamam granum e elas são formadas por estruturas menorezinhas que são os tilacoides. Então, olha, um tilacoide, vários juntos agrupados formam o granum. Se a gente fizesse um corte nesse grânum, a gente veria o interior desses tilacoides e a gente conseguiria ver a membrana deles onde a clorofila está inserida, ok? No entanto, os cloroplastos, eles não são os únicos pigmentos que são capazes de realizar a fotossíntese, né? Outros pigmentos também fazem isso. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito deles. Primeiro, a gente precisa entender que a luz, né, a onda, que é o comportamento da luz que a gente vai falar, ela é, digamos, dividida, né, em vários comprimentos e cada um desses comprimentos, né, representa uma numeração distinta. Então, aqui a gente tem uma numeração específica, que é a numeração que representa o que a gente chama de espectro visível, ou seja, o trecho, né, a parte do comprimento de onda da luz que os nossos olhos conseguem aproveitar para que a gente possa, né, conseguem utilizar para que a gente possa enxergar os objetos, né?
Assim como os diferentes pigmentos também aproveitam uma parte diferente dos comprimentos de onda da luz. Então a gente tem a clorofila, e a clorofila ela reflete a energia luminosa do comprimento de onda relacionado à faixa verde, ou seja, essa partezinha aqui do espectro. Isso significa que ela consegue absorver a região azulada e ela consegue absorver a região avermelhada. Ela reflete apenas essa região verde, tá? Então, nós temos clorofila do tipo A, do tipo B e do tipo C. Qual é a diferença? Os picos de absorção. Observa aqui no gráfico, a clorofila B, ela tem uma absorção aqui na região do azulado, né? O pico de absorção dela maior, né? E a clorofila A, esse pico é na região do alaranjado avermelhado, né? Então você observa que são comprimentos de onda diferentes que elas absorvem. Por isso a diferença entre clorofila A e clorofila B, tá? Mas a clorofila, ela não é o único pigmento. Existem outros. Então aqui a gente tem os carotenoides, que eles refletem essa região do alaranjado, a ficobilina, que reflete a região avermelhada, e a ficocianina, que reflete essa região azulada, ok? Então, os pigmentos, eles refletem um trecho do comprimento de onda diferente do trecho que eles absorvem, ok? Ainda precisamos falar em relação aos fotossistemas, para a gente entender como que essa fotossíntese de fato vai acontecer. O que são os fotossistemas? Os fotossistemas, eles representam uma rede de pigmentos fotossensíveis na membrana dos tilacoides, tá? Então, são vários pigmentos fotossensíveis, ou seja, capazes de absorver a energia luminosa, que ficam na membrana desses tilacoides. Então, a gente tem dois tipos. Tem o fotossistema 1 e tem o fotossistema 2. Qual é a diferença? O trecho do comprimento de onda que eles absorvem. Então, o fotossistema 1 absorve a luz no comprimento de até 700 nanômetros. E o fotossistema 2 absorve a luz no comprimento de até 680 nanômetros, ok? Como é que esses fotossistemas são formados? Por três estruturas: complexo antena, centro de reação e aceptores de elétrons. Funciona de que maneira? A energia luminosa, ela é absorvida pelo complexo antena. Então, observa aqui, né, a gente tem a representação das moléculas do complexo antena que estão absorvendo essa energia luminosa. Do complexo antena, essa energia luminosa, ela é transferida para o centro de reação. No centro de reação, essa energia luminosa, ela excita as moléculas de clorofila. O termo é esse realmente, excitação da clorofila. Quando ocorre essa excitação da clorofila, os elétrons saem da clorofila e são transferidos para aceptores de elétrons. E quando esses aceptores, né, recebem esses elétrons, vai ter início a cadeia de transporte de elétrons. Aí, então, a gente começa a falar da fotossíntese. Ainda tá meio ruim aqui. Melhorei um pouquinho. Então, a gente começa a falar das etapas da fotossíntese, tá? São duas fases, fase clara e fase escura. Então, primeiro a gente vai falar das etapas da fase clara, que são as etapas fotoquímicas, ok? Tá listadinho aí cada evento que acontece para a gente entender como é que funciona. Então, a primeira coisa, ativação dos fotossistemas. Primeiro vai acontecer a absorção da energia luminosa pelo complexo antena.
do complexo antena, essa energia luminosa é passada para o centro de reação. Lá no centro de reação, a energia luminosa excita as moléculas de clorofila e essas moléculas perdem os seus elétrons. Os elétrons passam, né? Então, eles são transferidos do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Então, eles passam por moléculas plastoquinona, citocromo e plastocianina. Do fotossistema 1, eles seguem então para a ferredoxina e aí eles são transferidos para o NADP, que ao receberem os hidrogênios passam a NADPH. Então, os elétrons eles vão sendo transferidos do PS2 para o PS1. Conforme esses elétrons são transferidos do PS2, ou seja, do fotossistema 2, eles são repostos nesse fotossistema 2 a partir da fotólise da água. Então, a molécula de água ela é quebrada por ação da energia luminosa e dessa quebra, os elétrons eles são repostos no fotossistema 2 para serem transferidos para o fotossistema 1 e chegarem então até o NADP. Dessa fotólise é liberado oxigênio. Então, o oxigênio é liberado a partir da fotólise da água. Na cadeia transportadora de elétrons, os íons H+, eles vão sendo bombeados. É semelhante ao que a gente falou da cadeia transportadora na respiração celular. Então, esses íons H+, eles vão sendo bombeados conforme os elétrons vão passando pelos seus aceptores. Então, os íons H+ saem do estroma do cloroplasto e eles vão para o lúmen do tilacoide, tá? Conforme eles vão passando para o lúmen do tilacoide, vai ficando uma concentração maior lá no lúmen do tilacoide. E aí, por conta do gradiente de concentração, o que vai acontecer? Esses íons H+, eles retornam ao estroma do cloroplasto, porque vai ter mais no lúmen do tilacoide do que no estroma do cloroplasto. Então, obedecendo ao gradiente de concentração, esses íons H+ vão sair do lúmen do tilacoide e vão retornar ao estroma do cloroplasto. Eles retornam pela ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, essa ATP sintase se movimenta, o movimento dela gera energia para a formação de moléculas de ATP. Vamos entender melhor na imagem como é que isso ocorre, tá? Então, observa aqui. A energia luminosa ela é capturada pelas moléculas do complexo antena. Repara que as moléculas do complexo antena elas são as mais superficiais. Então, essa energia luminosa ela é capturada tanto pelo complexo antena do fotossistema 2, quanto pelo complexo antena do fotossistema 1, tá ok? Quando essa energia luminosa é capturada pelo complexo antena, ela é passada para o centro de reação. No centro de reação, as clorofilas são excitadas e liberam os seus elétrons. Conforme esses elétrons são liberados, eles vão sendo transportados. Então, observa que passou da molécula do fotossistema 1, do fotossistema 2, perdão, passou para outra molécula e passou para outra e passou para outra e chegou a molécula do fotossistema 1 e depois passou para outra molécula. Então, cada uma dessas moléculas, por onde esses elétrons vão passando, a gente chama de aceptores de elétron, tá? Então, conforme esses elétrons vão sendo transferidos de uma molécula para outra durante a cadeia transportadora, né? Os íons H+, eles vão saindo dessa região, que é a região do estroma do cloroplasto, e eles vão atravessando
e vão entrando no lúmen do tilacoide, ou seja, na região interna do tilacoide, né? Então, eles vão entrando. E, obviamente, aqui nessa região, ela vai ficando o quê? Repleta de íons H+, tá? Ao final de todo esse transporte de elétrons, esses hidrogênios, eles então chegam até o NADP e o NADP se associa a esse hidrogênio e forma a molécula NADPH, ok? Só que o que vai acontecer? Essa região interna do tilacoide vai ficar com muitos íons hidrogênio. Por conta da diferença no gradiente de concentração, a tendência é que esses íons hidrogênio saiam para poder reequilibrar, certo? Eles saem através dessa molécula aqui, que é a ATP sintase. Conforme eles passam pelo interior da ATP sintase, essa ATP sintase se move, então ela gira. A energia que é formada dessa movimentação é utilizada para formar moléculas de ATP, ok? Aqui, só para a gente observar, conforme os elétrons vão sendo transferidos do fotossistema 2 para o fotossistema 1, eles vão sendo repostos pela fotólise da água. Então, observa que aqui está a molécula de água, ela vai sendo quebrada, ou seja, por conta da energia luminosa, é fotólise, e os elétrons vão sendo liberados para as moléculas do fotossistema 2, e esses elétrons passarão pelos aceptores e serão transferidos às moléculas do fotossistema 1, ok? Com isso, o que aconteceu? Se formou oxigênio, tá? Porque a molécula de água foi quebrada. O NADP passou a NADPH, porque ele foi um aceptor, então ele se associou a um hidrogênio. E conforme os íons hidrogênio foram retornando ao estroma do cloroplasto, a ATP sintase foi se movimentando e gerou energia para formar moléculas de ATP. Então, aqui a gente tem as etapas fotoquímicas, tá? Se vocês depois, quando vocês forem estudar, vocês podem comparar a numeração do slide anterior com essa numeração que eu coloquei aqui para que vocês saibam como e onde vai ocorrendo cada um dos eventos. Depois da etapa fotoquímica, a gente tem a etapa química, que é a fase escura, né? Que é o que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, ou só ciclo de Calvin, como a gente encontra na maioria dos livros, né? Então, a gente tem uma ilustração dele aqui e a gente vai entender de uma maneira bastante simplificada como é que isso acontece, né? Como é que os eventos acontecem. Então, a gente vai começar por aqui, ó, onde a gente está vendo que o CO2 ele vai se combinar com essa pentose que a gente observa aqui, que é a pentose ribulose 1,5 bifosfato, né? Digamos que ela tem um apelido e ela é chamada de RUBP, tá? Que é a ribulose 1,5 bifosfato. Se associa com o CO2 e a enzima responsável por isso, né, por fazer essa fixação, é a enzima chamada de rubisco. Então, essa combinação ocorre graças à presença dessa enzima rubisco. Ocorrem algumas reações, né, que na verdade elas vão originar compostos intermediários, e essas reações elas vão produzir uma molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato. Aí no livro de vocês, ela tá com o símbolo de PGAL, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Nesse exemplozinho que eu coloquei aqui, nessa ilustração, a gente tem ela como G3P, gliceraldeído 3-fosfato. Tá legal?
Essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato, ou na verdade essas moléculas que são formadas, elas vão ter dois destinos, né? Parte delas vai servir para quê? Para originar moléculas orgânicas, como a glicose. Então, parte desse gliceraldeído 3-fosfato é utilizado para a síntese de glicose e outra parte dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão fazer o quê? Vão repor, vão passar também por reações que irão repor essa ribulose 1,5-bifosfato. Por que ela precisa ser reposta? Para que ela possa se associar a mais moléculas de CO2 e originar mais moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para formar mais glicose e assim sucessivamente. Então é um ciclo, porque os eventos eles são cíclicos. Uma reação origina um produto que dá início a uma nova reação. Então, CO2 com ribulose 1,5-bifosfato, na presença da enzima rubisco, passa por reações químicas que originam gliceraldeído 3-fosfato. Parte desse gliceraldeído 3-fosfato vai ser utilizado para formar moléculas de glicose, outra parte vai repor a ribulose 1,5-bifosfato para que o ciclo se reinicie na presença do CO2, tá ok? Repara que a gente está vendo o ciclo de Calvin de uma maneira bastante simplificada para a gente entender os principais processos, os principais eventos que acontecem, tá ok? Depois disso, então, a quimiossíntese. Então, falamos da fotossíntese, de onde a gente precisa de energia luminosa, de onde a gente precisa de água e de onde a gente precisa de gás carbônico para que a glicose e para que o oxigênio se formem. Aqui a gente vai falar da quimiossíntese, né? Então, as bactérias, elas utilizam a energia química proveniente de compostos inorgânicos para produzir moléculas orgânicas. Nós temos aqui alguns exemplos. Então, bactérias metanogênicas, né, que estão presentes em ambientes anaeróbios, como o tubo digestório, depósito de lixo, ambientes pantanosos, né, elas vão utilizar hidrogênio e gás carbônico para formar metano, né? Bactérias do tipo nitrosomonas, nitrosococos, nitrobacter, nitrococos, né? Ou seja, são bactérias que participam dos processos de nitrificação no ciclo do nitrogênio. Elas transformam amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Então, dessas transformações, elas obtêm também energia, né? Aqui, nessa ilustração, a gente tem alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem algumas bactérias que formam essa associação com raízes de leguminosas. Então, esses nódulos que a gente está vendo aqui, a gente já comentou sobre isso, né, em outras aulas. Esses nódulos que a gente está observando aqui nas raízes das leguminosas são formados por associações dessas bactérias, né, que participam desse ciclo do nitrogênio. E temos também bactérias sulfurosas, também já falamos delas, estão presentes lá nas fontes hidrotermais marinhas, né? Que utilizam sulfeto de hidrogênio e liberam enxofre. Então, essas reações químicas que essas bactérias realizam, né, elas servem para fornecer energia para as bactérias e elas acabam liberando um produto, né? Assim como na fotossíntese teve a formação de glicose e a liberação do oxigênio, essas outras reações, né, que são reações da quimiossíntese, elas vão liberar outros tipos de produtos, ok?
Coloquei aqui 2 exercícios para a gente treinar, tá ok? Vamos ver, são exercícios que vocês têm aí no livro de vocês. O primeiro da PUC, tá? Então, o processo fotossintético ocorre em 2 etapas, a fase clara e a fase escura. Nas angiospermas, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Temos aqui a ilustração de um cloroplasto, tá? O número 1 está indicando aqui a membrana dos tilacoides. O número 2 está indicando aqui o estroma do cloroplasto. Observando o esquema apresentado, é correto afirmar que a fotólise da água ocorre em 1, a liberação de oxigênio ocorre em 1, a liberação de ATP e NADPH2 ocorre em 2, a utilização de água e CO2 ocorre, respectivamente, em 2 e 1. Bom, então, a gente sabe que dessas opções, o que a gente vai ter? A fotólise da água, ela acontece aqui no tilacoide, na membrana do tilacoide, tanto que essa fotólise da água, ela faz o quê? Ela repõe elétrons que são transferidos do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Então, essa fotólise ocorre aqui em 1, que é onde a gente tem, ou onde os cloroplastos têm, né? As antenas que fazem a captura, né? O complexo antena, que na verdade captura essa energia luminosa, tá? Próxima da UFV. Na fotossíntese, a energia da luz absorvida pelos pigmentos excita os elétrons para níveis mais elevados de energia. Os elétrons energizados são transferidos dos centros de reações dos fotossistemas para formar intermediários ricos em energia. Uma simplificação da sequência desse fluxo de elétrons está representada a seguir. Assinale a alternativa com a sequência correta. Então, primeiro forma NADPH, para depois formar oxigênio, para depois formar gás carbônico. Primeiro a gente tem a participação da água, que vai originar NADPH e só depois o ciclo de Calvin. Primeiro forma-se o NADPH, depois que vai ter a participação do fotossistema 2, para depois acontecer o ciclo de Calvin. Primeiro o fotossistema 1, depois o fotossistema 2, depois a fotólise da água, ou NADP, que vai, depois, né, da associação do hidrogênio com o NADP, vai ocorrer a formação de oxigênio e depois, então, a cadeia de transporte de elétrons. Qual é a ordem dos eventos que ocorrem durante o processo de fotossíntese? Então, olha só. A fotólise da água acontece primeiro. Os elétrons são liberados, esses elétrons vão sendo transportados pelos aceptores, chegam até o NADPH, que é o transportador. Somente depois disso, então, quando esses elétrons estão sendo transportados até eles chegarem ao NADP, a gente está falando da passagem desses elétrons pelo fotossistema 2 e depois pelo fotossistema 1. Só depois da participação dos fotossistemas, ou seja, da fase clara, é que a gente vai ter a parte do ciclo de Calvin, que é a parte da fase escura. Então, a ordem certa está aqui na letra B de bola. Tá ok, gente? Olha só. São muitos eventos nesses 2 processos, principalmente na fotossíntese. Se vocês ficarem com dúvida, eu vou estar disponível lá no Google Class para a gente poder tirar essas dúvidas. Deem uma repassada na aula, então volta, né? Assiste o vídeo de novo, vai dando pausa, vai marcando no seu livro cada uma das etapas e
marque exatamente os locais onde você ficou com dúvida em cada um desses eventos, para que a gente possa tirar essas dúvidas lá no Google Class. Tá legal, gente? Não deixa de me perguntar lá no Google Class, de falar comigo lá, para eu poder saber onde que vocês estão tendo dificuldade para ir esclarecendo isso para vocês, tá bom? No mais é isso. Fiquem com Deus, estudem, tá? Estudem bastante. Bons estudos. Beijo no coração.